É um feliz sábado para você, meu querido amigo. Mais uma vez, é uma grande alegria, uma grande satisfação estarmos juntos para a recapitulação da lição. E mais uma vez, nós gostaríamos de solicitar a você, de forma espontânea, de forma amiga, que você que tem participado de nossas atividades aqui no canal, compartilhe o nosso canal. Se você ainda não assistiu, clique aí no sininho para que ele possa lhe comunicar de todas as atualizações que nós estaremos disponibilizando. Muito obrigado e seja bem-vindo. E um feliz sábado para você. Neste momento, nós vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com o nosso Deus. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos juntos para mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina. Abençoe a cada pessoa que está participando, a cada pessoa que hoje dedicou esse tempo, esse momento para aprender um pouco mais da Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. A lição que nós iremos recapitular hoje é a lição de número 6, que tem como título A Descendência de Abraão. Eu gostaria de chamar você para que nós pudéssemos ler o verso áureo desta lição, que se encontra em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vem comigo na leitura. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que coisa maravilhosa, né? Esse texto mostra o que nós somos quando nós entregamos a nossa vida a Deus, a herança que nós passamos a herdar, o que nós passamos a ser, a responsabilidade que nós temos para nós mesmos e para o nosso próximo. Porém, assim como o relógio na vitrine de um relojoeiro está muitas vezes ali parado, sem funcionar, assim foi também na história do povo de Deus. O povo de Israel, que era exatamente uma nação escolhida por Deus para proclamar as boas novas da salvação para outras nações pagãs que existiam, parou no tempo e no espaço, abdicou do direito que eles tinham de como nação particular, peculiar, escolhida por Deus. E, em certo sentido, essa nação abdicou desse direito porque rejeitou a Cristo Jesus como Salvador. E, meus queridos, no entanto, não foi um fracasso total, pois naquela época, assim como hoje, Deus tinha um remanescente fiel. E do meio daquele povo, Deus extraiu um remanescente, uma pequena parte, para que fosse um instrumento nas suas mãos, para que assim pudesse proclamar as boas novas que nós chamamos de Evangelho. E, portanto, a aliança de Deus com Abraão incluía a sua semente, ou seja, os descendentes de Abraão, os descendentes sanguíneos, o povo de Israel, como semente direta de Abraão, recebeu as bênçãos do pacto. Portanto, eles também estavam encarregados de manter a fidelidade a este pacto estabelecido por Deus e cumprir a missão que Deus havia lhe confiado. E qual foi a missão que Deus lhe confiou? Ser a luz das nações e preparar esses povos e a si mesmo para a chegada do Salvador. Mas o que aconteceu? Eles abdicaram desse direito. Aos poucos eles foram se afastando desse privilégio, dessa responsabilidade e desse dever. E, meus queridos, para nós entendermos todo esse contexto, eu convido você agora para irmos aos tópicos dessa lição. E o primeiro tópico da lição tem como título Escolhido entre todos os povos. E no livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 6, vem comigo na leitura, porque vocês são povo santo para o Senhor seu Deus. O Senhor seu Deus os escolheu para que de todos os povos que há sobre a terra, vocês fossem o seu próprio povo. Que coisa maravilhosa, porque Deus escolheu Israel. O que havia tão especial em Israel para Deus escolher, para eles serem um povo peculiar, para cumprir aquilo que Deus desejava em meio àquele contexto. Meus queridos, as civilizações egípcias, hititas, ou mesmo Caldeia, Mesopotâmia, eram muito mais avançados em todos os aspectos do que o povo de Israel. Patriarcas não pareciam moralmente serem melhores do que os outros,
mas Deus amava o seu povo e ele os escolheu para manter neles as promessas feitas aos seus pais. Foi um ato de graça da parte de Deus para o seu povo. E nesse sentido, o que Deus esperava de Israel quando escolheu ele, que não tinham ele, como nós falamos, algo especial de tão extraordinário. Foi o amor de Deus que os escolheu, mas Deus esperava dele alguma coisa. Primeiro, como sacerdote, eles tinham que se relacionar intimamente com Deus e serem intermediários entre Deus e os pagãos. E o segundo tópico importante nesse aspecto aí, porque Deus os escolheu, é que eles deveriam ser um exemplo de santidade, instruir o mundo acerca dos privilégios e dos princípios do Evangelho. E vamos agora recapitular esse tópico. Pergunta número 1. O que Deus esperava de Israel? Assinale a alternativa correta. Letra A. Eles seriam sacerdotes de Deus e exemplo para outras nações. Letra B. Deveriam destruir as outras nações. Qual a resposta correta? Pensou? Então vamos lá. Letra A. Eles deveriam ser sacerdotes de Deus e exemplo para outras nações de proclamar as boas novas da salvação. O tópico do número 2 da lição. O acordo sobre a terra. Vem comigo na leitura de Deuteronômio, capítulo 1, versículo 8. Diz-nos o seguinte, acompanhem comigo. Eis que tenho posto esta terra diante de vós. Entrai e possuí a terra, que o Senhor jurou a vossos pais, Abraão, Isaque, Jacó, que daria a eles e a sua descendência e depois deles. Meus queridos, veja que coisa maravilhosa Deus está oferecendo ao seu povo através do pacto que ele estabeleceu. O pacto incluía a posse de uma herança. A terra de Canaã eles tomariam por herança e Deus cumpriu a sua parte no pacto, na aliança, fazendo com que o povo alcançasse a Canaã aqui da terra, para que um dia nós tivéssemos direito também a Canaã celestial, como herdeiro que nós somos também de Deus. Mas a posse da terra, para que eles tomassem posse da terra, continuassem naquela terra, havia algo que era condicional. Ou seja, se eles obedecessem, esse era o primeiro aspecto, eles receberiam a bênção da terra, mas eles prosperariam também na terra. E eles seriam também cabeça entre as nações. Mas se eles desobedecessem, eles receberiam maldições e seriam expulsos da terra. Eles seriam conquistados por outras nações. Veja que Deus, ele cumpriu a sua parte, mas o seu povo não cumpriu a sua parte. E, portanto, se eles não cumprissem sua parte do pacto, as promessas seriam anuladas e eles perderiam a terra. E, lamentavelmente, ao longo da história, foi exatamente o que aconteceu. Veja os exílios nos quais o povo passou, né? Que foi tão triste para a história do povo de Israel. E no ano 70 depois de Cristo, o general Tito sitiou Jerusalém e fez o quê? Destruiu Jerusalém e o povo foi disperso sobre a terra, conhecido como mais uma diáspora do povo de Israel, ou seja, perderam o direito à terra. E depois da Segunda Guerra Mundial, alguns tentaram voltar, foi estabelecido o Estado de Israel, mas assim mesmo, alguns problemas diplomáticos existem de muitas e sucessivas guerras e de tensão naquele espaço geográfico. Vamos agora à pergunta de número 2. Qual a herança que o povo de Deus receberia se fossem fiéis a Deus? Assinale a alternativa correta. Letra A, apenas alimentos. Letra B, a terra de Canaã. Letra B, exatamente, eles receberiam a terra de Canaã. Vamos agora ao tópico do número 3, o acordo sobre a terra. Vem comigo na leitura, Jeremias capítulo 3, versículo 20. Mas como a mulher que trai o seu marido, assim vocês têm sido infiéis comigo. Ó comunidade de Israel, declara o Senhor. A infidelidade é algo, infelizmente, existente. E é algo exatamente que magoa, que fere os corações, que divide pessoas, que maltrata. E
a infidelidade também leva a muitas consequências terríveis na vida de uma pessoa. Imagine você ter um esposo ou uma esposa que seja infiel, um companheiro, uma companheira que seja infiel a você, um amigo que seja infiel a você. Qual a dor que você sente pelo tamanho da infidelidade de alguém para com você? A aliança eterna é baseada na relação entre Deus e as pessoas, e uma relação exemplificada nesse aspecto aqui, na relação matrimonial. E a relação matrimonial envolve algo que é muito importante, a fidelidade. E diante das persistentes deslealdades de Israel, Deus trouxe sobre ele todas as palavras desse pacto. Ou seja, as maldições associadas ao rompimento do pacto. Não foi Deus quem foi infiel, não foi Deus quem rompeu o pacto. O povo foi infiel, o povo rompeu o pacto. Infelizmente, perderam a essência daquilo que Deus ele havia prometido a eles, pelo o fato deles terem rompido com tudo isso que Deus estabeleceu. E, meus queridos, se Noé tivesse rejeitado a Deus, ele teria morrido na inundação, juntamente com outros antediluvianos. Quando Israel teimosamente rejeitou a Deus, também ocorreu uma outra coisa muito triste. Ao rejeitar a Deus, a promessa, o pacto de Deus e os sucessivos ataques dos inimigos e as influências das nações pagãs sobre o culto e sobre a adoração do povo, também eles não aceitaram não só a Deus, mas rejeitaram o Messias, rejeitaram Jesus Cristo no seu primeiro advento. E ele perdeu o status de povo eleito. E quando rejeitamos insistentemente e teimosamente Deus, ele não pode mais nos salvar, porque a rejeição não vem de Deus, a rejeição vem de cada um de nós, de cada ser humano. Convido você agora para a terceira pergunta. A aliança eterna é baseada na relação entre Deus e as pessoas. Qual é o exemplo, ou qual exemplo é apresentado na Bíblia para a compreensão dessa relação? Assinale a alternativa correta. Letra A relação matrimonial. Letra B, a relação com os filhos. De acordo com o que nós estudamos, qual a resposta correta? Exatamente a relação matrimonial. O que se espera é o quê? O cumprimento de quê? Da fidelidade, do respeito à promessa. Mas o povo, infelizmente, quebrou esse respeito, essa promessa e foi infiel a Deus, foi infiel ao pacto. Isso tudo comparado exatamente ao matrimônio. Item de número 4, o remanescente. Romanos capítulo 11, versículo 5. Vem comigo na leitura. Assim, hoje também há um remanescente escolhido pela graça. Veja que coisa interessante, aqui fala de um remanescente. Apesar das persistentes deslealdades do povo de Israel, sempre houve pessoas que permanecessem fiéis à aliança, amando e obedecendo a Deus. Este grupo é conhecido na Bíblia e Paulo exalta aqui esse grupo como o quê? Como remanescente. E assim, ao longo da história, a Bíblia narra alguns exemplos de pessoas que foram remanescentes. Veja, quando Elias estava desafiando os profetas de Baal, né, não foi só Elias, e Elias pensou que ele estava sozinho, e Deus disse, 7.000 não dobraram os joelhos para Baal. A nação toda tinha se corrompido, mas tinha 7.000 pessoas que não estavam dispostas a se ajoelhar perante Baal. Um etíope que salva da morte o profeta Jeremias. Daniel e seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abdenego, apesar de sofrerem pela deslealdade do povo, mas eles permaneceram fiéis ali em Babilônia e foram os remanescentes de Deus ali no trono de Babilônia. Deus sempre reservou um remanescente escolhido para a graça. E esse remanescente é exatamente que Deus está abençoando, que Deus está usando para apresentar as boas novas do Evangelho. O papel deste remanescente é espalhar o amor de Deus para aqueles que estão ao seu redor. São testemunhas fiéis de Deus no mundo escuro de erro, pecado e morte. Eles ouvem a voz do Salvador, eles seguem ao Salvador, eles são o porta-voz da verdade de Deus neste mundo. E, meus queridos, vamos agora recapitular
o item de número 4 da lição. O papel do remanescente de Deus. Assinale a alternativa correta. Letra A, cuidar apenas da própria salvação. Letra B, espalhar o amor de Deus para aquelas nações ao seu redor. Qual o item correto? Pensou? Exatamente, letra B, espalhar o amor de Deus para aqueles que estavam ao seu redor. Vamos agora ao quinto e último item da lição desta semana, o Israel espiritual. Gálatas capítulo 3, versículo 29. E se sois de Cristo, então sois descendências de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Meus queridos, nós poderíamos exemplificar aqui duas coisas que são importantes. Primeiro, a semente espiritual de Abraão, mais conhecida como o Israel espiritual, é composto por aqueles que pela fé aceitam Jesus como seu Salvador. Então nós podemos falar em dois descendentes de Abraão, aqueles que são descendentes que veio da genealogia de Abraão, da semente de Abraão, e aqueles que também vêm de Abraão, mas não da semente consanguínea, mas da semente espiritual. Vejam aqui, exemplificando, aproveitando aqui do nosso cenário, estou aqui com minha filha Débora, vem aqui. Débora é minha filha. Então, ela é fruto do amor da mãe dela e meu, né? Nós nos casamos e então nós tivemos um fruto do nosso amor, que é exatamente Débora. Então, ela é a nossa semente sanguínea. Ela é a nossa semente sanguínea. Mas aqui Deus está falando de uma outra semente. Eu vou aproveitar aqui, no cenário, chamar aqui Diego. Né? Vamos pensar aqui Diego. Filhos mais lindos. Diego, ele não é filho meu com Vanusa. Mas aí eu decidi adotá-lo como meu filho. E então ele passa a ter, a partir desse momento, as mesmas prerrogativas de Débora. Os mesmos direitos que Débora tem como filha sanguínea, ele passa a ter como filho espiritual. Vocês entenderam essa questão, como é massa, como é bonito, como é interessante? Da mesma forma, existiam os descendentes naturais de Abraão que rejeitaram a promessa, mas existiram aqueles que foram a semente espiritual. Então, filho não é só aquele que é sanguíneo, filho é aquele que você adota, que você põe no seu coração. E é exatamente isso que Deus fez. Aqueles que não eram da descendência direta de Abraão, mas passaram a ser a descendência espiritual. Muito obrigado ao casal bonito aqui pela participação. Valeu. Então, que esse exemplo, ele possa verdadeiramente nos ajudar a compreendermos que nós não somos a semente sanguínea de Abraão, mas nós somos a semente espiritual de Abraão. E vejam mais, através do batismo é que nós adquirimos o direito de participar das promessas feitas a Abraão. Para aqueles que estão revestidos de Cristo, não há distinção nem de nacionalidade, nem de status, nem de sexo. Todos passam a fazer parte o quê? Do Israel agora não sanguíneo, mas do Israel espiritual. E você e eu, nós somos o Israel espiritual de Deus. A herança prometida é o mundo. Nós receberemos essa herança quando Jesus Cristo nos levar para a nova terra, onde viveremos para sempre com Ele. Vocês entenderam? Que coisa maravilhosa, né? Você é herdeiro também, meu amigo, minha amiga, das mansões celestiais. Você é descendência espiritual. Isso é muito importante, muito relevante. Agora a pergunta número 5. Como é composta a semente espiritual de Abraão, mais conhecida como semente espiritual? Assinale a alternativa correta. Letra A, é composta por aqueles que pela fé aceitam Jesus como Salvador. Letra B, é composta apenas para os descendentes carnais de Abraão. Como nós poderíamos definir? Qual a alternativa correta? É exatamente a letra E, composta por aqueles que pela fé aceitam a Jesus como Salvador. Essa é a semente espiritual de Abraão. Eu e você, nós somos semente espiritual de Abraão. Meu querido amigo, minha querida amiga, mais uma vez foi um privilégio estar com você, essa oportunidade para dizer que você é filho e filha de Deus, descendente
você é herdeiro conforme a promessa. Você faz parte, Deus quer te chamar para que você faça parte do Israel espiritual. E para isso você precisa receber o batismo. O batismo é uma forma maravilhosa, uma forma extraordinária de nós selarmos, de nós registrarmos o nosso nome no livro da vida do Cordeiro. E que Deus nos abençoe, que Deus ilumine a nossa história, que Deus ilumine o nosso caminho, a nossa vida e o nosso trabalho como descendentes espirituais de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Gostaria de pedir a você que feche seus olhos aí onde você está, para que nós venhamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade concedida de estarmos juntos, recapitulando a lição da escola sabatina, para que assim, Senhor, nós tivéssemos a certeza e a convicção que nós fazemos parte do Israel espiritual, desse povo que vai, sem sombra de dúvida, herdar as mansões celestiais, receber a coroa da vitória. Continua conosco, abençoe a cada pessoa que nos acompanhou neste momento, em nome de Jesus. Amém.